Hoje nós vamos conversar um pouco sobre um texto que há em Apocalipse. Ainda teremos a ceia nessa noite. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 21, do versículo 4 ao versículo 7. É um versículo é um conjunto de versículos extremamente conhecido. O título da mensagem dessa noite é Não Perca a Esperança. E quando você fala em não perca a esperança, a gente lembra de algumas adversidades da vida, né? Porque como é que você vai ter esperança se você é tudo bom? A gente espera mudanças, espera cumprimento de profecias. E o texto fala assim, olha, Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já se passou. Aquele que estava sentado no trono disse, estou fazendo nova todas as coisas, e acrescentou, escreva isto, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Versículo 6. Disse-me ainda, está feito, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará isto, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Esse conjunto de versículos faz um resumo, se você pensar bem, refletir, sobre o que é o Evangelho. Essa mensagem de esperança, essa mensagem de mudança, o conjunto final das declarações do Apocalipse para a nossa vida e para a vida da humanidade. E quando eu li, eu me lembrei de uma pessoa, um cara que viveu 600 anos antes de Cristo, com 14, 12, 15 anos, mais ou menos, que a história dele está registrada na Bíblia, mas também está registrada em outros livros, livros seculares, livros da história da humanidade. Alguns desses livros estão no Museu Britânico. Ele tinha tudo para não ter esperança. Ele tinha tudo para deixar a vida dele correr a sua própria destruição. Com 12 anos de idade, aproximadamente, ele perdeu pai, mãe, irmãos, parentes, amigos. Não, amigos não, alguns ficaram. O seu povo foi destruído, levado cativo. Ele foi transformado em escravo de um homem tirano, de um imperador extremamente poderoso. E esse rapaz deveria ficar 3 anos sendo preparado pela cultura daquele povo que era dominante agora. Imagina um garoto com 12 anos que é levado embora do Brasil para estudar e nunca mais voltar. O que você acha que vai acontecer com o português dele? Será que ele vai se lembrar, morando num país estranho? Será que a cultura dele vai permanecer? Será que tudo aquilo que ele aprendeu até os seus 12 anos de idade terão influência para o resto da sua vida? E, principalmente, aonde ele passar? Esse rapaz fez isso. Ele tomou decisões, e quando nós tomamos decisões, nós podemos e corremos riscos de mudar a história. De mudar não só a história pessoal, mas a história das pessoas que estão ao nosso redor. O nome desse rapaz é Daniel. É muito conhecido, né? Que ele falou que queria uma comida vegetariana. Mas ele não se tornou vegetariano não, tá, gente? Lá no capítulo 10 fala que ele teve um jejum de 21 dias e não comeu carne, não comeu isso. Lá está escrito, ou seja, a proposta da vida dele, naquele instante em que ele chegou na Babilônia, é que ele não queria as iguarias do rei. Agora você pensa bem. Você é levado para um palácio. O que você acha que vão te servir? Coisa ruim? Coisa estragada? Você foi levado e você estará comendo das comidas que estão sendo servidas na mesa do rei.
e o cara resolve, não quero comer esse negócio aí não. Vai soar como uma afronta, não é mesmo? E soou. Tanto é que a pessoa responsável por ele falou, peraí, ué, eu vou ficar comprometido se eu fizer isso que você está me propondo, passar a comida de você, ser diferente daquela que o rei mandou, daquela que o rei determinou. E ele falou, então, experimenta. Muitas vezes nós tomamos decisões e somos desafiados, e precisamos desafiar. Ao ver a história dele, quando ele toma essa decisão, eu pensei e refleti o seguinte: o que o mundo nos oferece para nos contaminar? E quais os tipos de decisões que nós estamos tomando previamente para não nos contaminarmos? Era um garoto de 12 anos. Quando a gente é adulto é tão fácil decidir, né? A gente é dono do próprio nariz. Nós estamos diante de um rapaz que era escravo. O escravo pode decidir alguma coisa? Tem liberdade de ir e vir? Tem liberdade de tomar alguma decisão? Ele precisava sujeitar aquilo àquilo que estava dominando a sua vida. A resposta poderia ser negativa, e a princípio foi. Naquele instante, naquele momento da vida de Daniel, Daniel estava conhecendo a desgraça, gente. Agora era escravo, sem sua família, em terra estranha, obrigado a estudar coisas que talvez ele nem quisesse. Ele era da linhagem real, da família real, ele estava no topo do povo de Israel. E agora ele era colocado na pior situação, escravo. É bem verdade que quando ele foi escolhido para estar ali, ele poderia estar entre os mortos, né? Ele foi escolhido porque ele tinha conhecimento e jeito e maneira pessoal de poder viver na vida do palácio. Ele foi escolhido por qualificações pessoais dele, do seu modo de viver, de como ele era. Ele ficou 3 anos assim. Depois dos seus 3 anos, ele foi levado ao rei da Babilônia, Nabucodonosor. E ele foi aprovado e achado 10 vezes mais sábio do que os outros. Sabe o que é isso? Talento, dom de Deus. E o que ele fez com os dons que ele tinha? Não, botou no alforje e esqueceu? O que nós fazemos com os nossos dons, que Deus tem dado para nós? Guardamos, escondemos, deixando para lá? Daniel não começou como profeta, Daniel começou como interpretação de sonhos, aquele que interpretava sonhos. Ele tinha 2 dons, ele interpretava sonhos e se tornou um profeta. Foi o que Deus deu para ele, mas ele não ficou escondido, ele não resolveu ficar atrás da cortina, ele se mostrou, ele se colocou na posição de ajudar, de fazer acontecer. Ele foi adiante. Ele se tornou um protagonista naqueles reinos, um homem que atravessou 4 reinos diferentes. Ele viveu há mais ou menos uns 70 anos ali naquele lugar, no cativeiro. Uma coisa que eu achei interessante enquanto eu li o livro de Daniel, é que ele não foi privado dos pergaminhos, da Torá, dos livros. Se você encontrar lá no capítulo 9, fala que ele, examinando as profecias do profeta Jeremias, ele entendeu que era 70 anos o cativeiro que ele estava vivendo. É bem verdade que Daniel não voltou para Israel. Ele não se encontra nas listagens daqueles que retornaram para Israel, nem com Esdras e nem com Neemias. Você não vai encontrar o nome de Daniel ali. Daniel conheceu Nabucodonosor, Belsazar, Ciro e Assuero. 4 reis. Os babilônicos, caldeus, os medos e os persas. O rei Dario foi o 3º. E em cada um desses reis dominantes e diferentes um do outro,
Daniel permaneceu da mesma maneira, no mesmo lugar onde Deus colocou. Sabe aquele livrinho antigo que chama-se Floresça Onde Está Plantado? Daniel resolveu florescer dentro do cativeiro. Não importava quem estava dirigindo, quem era o rei dominante. Isso acontece conosco e nós podemos viver florescendo aonde nós estamos plantados, em qualquer lugar. Basta que tomamos as decisões corretas. A decisão de não se alimentar não estava relacionada com a sua religião. Alguma coisa o levou a tomar essa decisão. Talvez um modo de preparar o alimento que estava sendo servido com o rei. Alguma coisa ele falou assim, não, eu não quero este alimento, quero esse. Ao tomar a decisão, ele provocou uma situação. Na nossa vida também é assim, quando nós tomamos decisão, quando somos jovens, as nossas decisões atingem um mínimo de pessoas, mas quando nós tomamos decisões erradas quando adulto, nós atingimos nossos filhos, nós atingimos a nossa família, nós atingimos o lugar onde nós frequentamos e os compromissos que nós temos. Nós atingimos gerações. Quando a gente é novo, a gente atinge menos. O impacto é menor. Mas quando nós somos adultos, mais velhos, e tomamos uma atitude errada, ela atinge muitas pessoas. Há um reflexo maior na sociedade em que nós vivemos por causa dos nossos laços. E qual foi o resultado de Daniel em relação à sua decisão pessoal? Graça diante dos homens. Se você for observar, Daniel tomava decisões, sabe como? Em reuniões de oração. Se você começar a pesquisar o seu livro e ler o detalhe, toda vez que dava um problema, ele falava com os colegas dele, vamos orar, porque o negócio está precisando da revelação de Deus, da ação de Deus. Eles iam orar. Ele tomava decisões debaixo de oração, debaixo do cuidado de orar, de ter um tempo para orar. Quando ele foi convocado por Nabucodonosor, por causa dos sonhos de Nabucodonosor, ele, olha, Deus pode revelar todas as coisas, vou orar. E assim foi a vida dele. E qual é a consequência disto? A primeira profecia é muito bacana, né? Que Nabucodonosor seria um grande rei, o maior sobre toda a terra. Aí o que o rei fez? Grande é o Senhor, né? Grande é o Deus de Daniel, grande, reconheceu. É isso. Quando nós nos deixamos ser usados por Deus com os nossos talentos, o nome de Deus é engrandecido. Mas no segundo, quando ele teve lá as perturbações da mente, que ele teve uma doença chamada zoantropia, se tornou um bicho, ele era soberbo. E Daniel falou com ele, você será retirado do meio dos homens, se comportará como bicho, você será assim. Ele não gostou da brincadeira não, mas um ano depois, ele tinha sido retirado. E esse próprio homem reconhece depois o Deus Criador dos céus. Ele declara isso. Por quê? Porque ele via em Daniel talentos sendo usados. Se nós enterrarmos talento, nós já sabemos o que vai acontecer. Com o talento nada, né? Mas com a nossa responsabilidade, não. Mas aquele homem resolveu fazer isso. E cada capítulo do livro de Daniel, da sua história, ele vai passando pelos reis. Daniel permanece o mesmo, mas o rei é que muda. Deus é assim conosco, queridos. O que passa são os externos e não a nossa vida. O protagonista da história desses 70 anos é Daniel e não os reis. É aquele que crê, aquele que tem esperança, aquele que está atento à voz de Deus para a humanidade. E Daniel estava atento o tempo todo. Capítulo 5 conta aquela história, a famosa história Mene, Tekel, Farsim, né? Da apenas a mão escrevendo na parede. Aí alguém fala assim, o que é isso? O que é isso? Uma mão escrevendo na parede, só a mão solta. Aí chega a rainha, tem um cara aí que sabe interpretar esse negócio. Estava lá, o escravo, né? O escravo, estava lá num canto.
Belsazar era caldeu. E ele é chamado, mais uma vez, para resolver mais problemas, ou para interpretar problemas. Mene, mene, tekel, ufarsim. Pesado foste, achado em falta, seu reino será tomado. Naquela mesma noite, Belsazar foi morto. Quem quer andar com um cara desse? Que declara a morte do rei assim, na lata, né? Com uma mensagem tão pesada. E ele passa a conhecer o terceiro rei, Dario. O que me impressiona é que ele passa ileso, mas passa também por dificuldades. Lembra que Dario vai jogar Daniel aonde? Na cova dos leões. Com quantos anos de idade que ele tinha? 80. Terceira idade. Ninguém mais dá valor, não é assim? Hoje, ninguém mais dá valor para a terceira idade. Né, Lisado? Ninguém dá valor. Quem estava aqui antes vai lembrar o que eu estou falando. A terceira idade. Ninguém dá valor, a sociedade deixa de lado. Mas Dario resolveu pegar esse senhor de 80 anos e jogar aonde? Eu imagino que os leões olharam para ele assim, não tem nem carninha para nós, né? Magrilinho, fininho, só tem osso, ninguém quer. Mas a Bíblia diz que Daniel passou ileso por causa do seu dom, da sua fidelidade a esse Deus Criador dos céus e da terra. Eu acho sim, a cena, talvez, eu nunca assisti, mas eu imagino a cena. Dario passou a noite inteira orando, jejuando, por causa de quem? Do tal do Daniel. O rei, o tirano que jogou ele lá dentro, estava lá de fora. Oh, Daniel, será que Deus, o seu Deus, te livrou? Esperança. Quando você prega esperança, as outras pessoas passam a pregar a mesma coisa que você prega. Se você vive uma vida de esperança, as pessoas observam isso e vão andar com você em esperança. É a mensagem do Evangelho. O bom testemunho de Daniel produziu manifestações de reconhecimento da existência de Deus e de que esse Deus seja exaltado sobre todo o nome. No livro de Daniel você vai ver assim, de quase em todos os capítulos, ou terminado uma história, um relato, um decreto real de reconhecimento da existência de Deus e daquilo que ele tem como poder fazer, o poder dele, a manifestação do seu poder. Cada um desses reis fez isso. O Deus de Daniel. Tem uma canção que a gente cantava antiga, né? Ele é quem exalta os reis, remove reis, é ele quem muda as estações. É assim que ele faz. No capítulo 10, conta uma história interessante, onde Daniel entrou em angústia. Daniel não foi privado de levar uma vida de testemunho. Então, meus irmãos, ainda que estejamos vivendo adversidades, a nossa vida de testemunho está em aberto. Somos nós que vivemos. Somos nós que fazemos isso. Nós é que agimos. Nós é que somos instrumentos na mão de Deus. Nós somos instrumentos para a pregação do Evangelho, para a mensagem de esperança, para mostrar o futuro, para alterar o curso. Daniel, ao ficar ali 70 anos naquele exílio, ele foi usado nos seus dons, transformado como profeta. Ele é um profeta exílico, ou seja, ele foi profeta durante o exílio. E até hoje as suas profecias influenciam qualquer estudo de escatologia. Todos, há versículos que são extremamente paralelos a esse que a gente leu hoje.
E perceba uma coisa, as últimas palavras de Deus para Daniel. Daniel tem uma palavra específica, eu não sei se você tem para você, mas Deus tinha uma promessa pessoal para Daniel. Guarda as palavras, porque eu quero ler isso para você ver. Daniel tem uma promessa pessoal. Normalmente as promessas de Deus, elas são pessoais e coletivas ao mesmo tempo para as pessoas. Quando a gente canta, né, que ele virá, que vai julgar as nações, é sobre todos. Se ele voltará para a sua igreja, para o seu povo, para os seus escolhidos, é para todos. Mas uma mensagem, uma profecia, uma promessa pessoal é feita a poucos. Essa declaração de Deus diretamente é feita a poucos, quer ver? Está lá no capítulo 12 de Daniel, ele fala assim com esse homem. Tu, porém, vai até o fim, porque repousarás e estarás na sua sorte no fim dos dias. A Bíblia deixa claro para nós que nós morremos, nós vivemos na esperança de nos encontrarmos com Jesus. Esse é um homem do Velho Testamento que tinha uma promessa de que ele descansaria nos últimos dias. E aqui, no contexto das profecias, ele está falando no fim, no Apocalipse. O capítulo 21, a gente está lendo, onde Deus enxugará toda lágrima. Aquele garoto de 12 anos passou por todas essas experiências, que Deus enxugou toda lágrima. Ele poderia ter entrado em depressão, ficado doente, desistido da vida. Mas ele resolveu no seu coração ser alguém usado por Deus. Ele resolveu ser alguém que podia anunciar propósitos que Deus tinha para a humanidade. Eu e você podemos ser como Daniel. Podemos ter e levar a mensagem da esperança, não simplesmente guardar para nós, não nos sentirmos e nos entregarmos às algemas da escravidão de onde a gente vive, dos compromissos que nós fazemos, que nós firmamos, dos nossos interesses pessoais, da nossa escravidão correndo atrás de dinheiro, de bens, de construir as coisas, porque isso também se transforma numa escravidão. De sermos escravos de tanto estudar, de não termos oportunidades, mas Deus faz oportunidade. Basta você decidir florescer onde você está. Daniel decidiu assim, eu quero ser assim, eu quero ser usado por Deus. E ele foi. Durante 70 anos. Que ministério, hein? Já pensou? A gente está com 30, já está desistindo. Ah, Deus, estou tão cansado. Arrastando a igreja para baixo, para cima, como se eu estivesse carregando uma carreta sem o cavalo, né? Sem a boleia. E eu que tenho que arrastar para um lado, para o outro. Não. Mas esse homem aqui é exemplo de esperança do reino de Jesus. Um homem que anunciou profecias específicas sobre a vinda de Jesus. Um homem que conheceu o seu presente, viveu as profecias. Isso é que é bacana da vida de Daniel. Ele chegou para Nabucodonosor, a estátua, a cabeça de ouro é você. É você. E ele viveu esse tempo todo junto com ele, a cabeça de ouro. O peitoral, né, que era feito de, se eu não me engano, de prata, ele falou assim, o peito é quem vem aí, os medo-persas. E ele viveu esse período, gente. A gente às vezes fala assim, profecia. Jesus vai voltar, quando? Né? Daqui, não sei, daqui
gerações, a gente vai levando de tal maneira que parece que não é viva, mas ele viveu a profecia que ele mesmo interpretou. Ele teve a oportunidade de conferir as profecias. Eu quero ler de novo o texto. Você pode projetar para mim? Olha bem o que Deus está prometendo para nós. Para ele foi uma profecia, algo específico. Mas olha o que Deus está prometendo para mim e para você. Ele enxugará dos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já se passou. Queridos, essa é a mensagem para as gerações posteriores, para nós e para as que vêm aí. Já pensou em falar isso com seus filhos, ou você ter a oportunidade de falar isso com seus netos? Que não haverá mais morte. Sabe quando é que a gente fala isso? Eu acho engraçado. Toda vez que você vai num velório, tem sempre um papeleta falando lá, né? Eu sou a ressurreição e a vida, aquele que está morto ainda viverá. Isso é real. Está aqui, ó, para todos experimentarem. A mensagem de esperança é a restauração. Isso aí é a situação perfeita, gente. O que está na Bíblia é a situação perfeita que toda a humanidade, em todos os tempos, deseja. Não ter lágrimas, não ter tristeza, não haverá mais morte, não haverá choro, dor. A antiga ordem se passou. Aquele que estava sentado no trono ainda disse, olha, estou fazendo nova todas as coisas. A proposta de Deus para nós através do Evangelho é que todas as coisas sejam novas, renovadas, alteradas, coisas novas. Pois essas palavras, ele escreve isto, pois essas palavras são fiéis e verdadeiras, são dignas de confiança. Não é uma coisa bacana a gente saber que a Bíblia é digna de confiança? Tem muita gente que despreza a Bíblia, o planeta, muitas pessoas, não, Bíblia tal. O mundo cristão reconhece a Bíblia. O mundo cristão reconhece a Bíblia como regra de fé e prática, digna de confiança. Mas nós precisamos filtrar isso, entender que as revelações de Deus, que os dons de Deus estão todos entrelaçados na mensagem do Evangelho que foi entregue à igreja. É a igreja que hoje é portadora de falar, de anunciar as boas novas em Cristo Jesus. E nós como igreja, como corpo de Cristo, como aqueles que confessam a Jesus como Senhor e Salvador, aquele que nos salvou, que nos libertou do poder das trevas, do poder do pecado, que nos dará essas promessas mais adiante, nos dá sempre a oportunidade de estarmos juntos, em comunhão. É um marco. Deus não nos deixa sozinho, Ele faz coisas para nós, para que nós nos sintamos cada dia fortalecidos, alimentados, guardados, protegidos, prontos para ser usados. Mas eu não consigo isso, não consigo aquilo. Querido, o seu testemunho está sendo visto. O que você faz, o que você fala, como você decide as coisas, está sendo visto. E o reflexo disso pode ser o reconhecimento, e é para ser, quando Jesus disse, sois sal, luz do mundo, que as pessoas vendo o que vocês fazem, glorifiquem a Deus. Está tudo entrelaçado nessa mensagem chamada Evangelho, boas novas para a nossa vida. E o povo de Jesus, o povo que crê em Cristo, tem a oportunidade de ser usado. Basta você decidir. Deus não vai invadir você. Foi Daniel que começou, foi Daniel que falou, eu quero ser diferente. Eu quero viver uma vida diferente, mesmo sendo escravo. Mesmo não tendo a oportunidade de perdido a minha liberdade. Eu quero ser diferente. E Deus o honrou, o exaltou, o levantou e o colocou numa posição de destaque.
para que as pessoas que estavam acima dele, olha que coisa interessante, acima dele, reconhecessem quem é Deus. Quem é Deus. Amém? Deus te abençoe, Deus te guarde, te dê graça. E hoje nós vamos fazer uma coisa, que é participar da ceia do Senhor. É uma coisa que é memorial, é algo que é para a gente se lembrar quem nós somos e por quem nós fomos unidos, por quem nós somos transformados em filhos de Deus, por quem nós fomos ajuntados para ser um corpo. A Bíblia diz que nós somos membros uns dos outros, nós fazemos parte de um corpo. Você já reparou que quando você pega o pão, você não tem a ideia de que ele era um inteiro? Quando você participa da ceia, te entrega um pedacinho de pão, não é assim? Não é assim mesmo? Você já alguma vez refletiu que ele faz parte de um inteiro? De um pão inteiro? É assim. Um pedacinho de pão é pão, é pão. Tem todo, mas ele não é o pão inteiro. Ele é parte. E é assim que nós somos. Parte de um inteiro. Parte do corpo de Cristo. Recebemos uma taça com um líquido dentro, que chamamos de vinho, mas o seu vasinho está vazio? O verdadeiro vaso está vazio? Ou você quer um vasinho bem cheio, né? Porque vocês já notaram que normalmente a tacinha tem o formato de um vaso. Repara para você, parece um diminuto vaso. Mas o seu vaso está cheio? Ou é só aquilo que você vai participar? Pensa nisso. Pensa que você é um vaso que tem que estar cheio. Assim como Daniel. Assim como a promessa é cheia, é completa, é perfeita. A nossa vida é para ser assim também. É fácil? Você vai encontrar leões aí na frente aí? Vai encontrar a fornalha lá dos amigos de Daniel? Vai pedir socorro para os irmãos? Gente, ora por mim que o negócio está feio para o meu lado. É assim que funciona a vida espiritual. É assim que funciona a vida diária. Nós estamos inseridos em um contexto social que nós podemos participar das mudanças. Nós temos responsabilidade nessas mudanças. Nós vamos enfrentar aí só para entender o que eu estou falando, uma eleição que talvez seja a eleição mais obscura de esperança que o país pode ter. Tal o nível das propostas de cada candidato. Mas nós podemos orar, porque a Bíblia fala que é para orar por aqueles que nos governam, para que haja